mergulhando na filosofia a importância de Heidegger. A busca pelo sentido da existência. Desvendando os conceitos-chave. Raízes e formação, os primeiros passos de um pensador. Em 1927, Heidegger publicou sua obra-prima, Ser e Tempo, que o consagrou como um dos filósofos mais importantes do século XX. A trajetória intelectual de Heidegger, embora brilhante e inovadora, não foi isenta de controvérsias. No cerne da filosofia de Martin Heidegger, encontramos uma indagação que ecoa desde os primórdios do pensamento humano. O que é ser? Para Heidegger, o ser humano ocupa um lugar único no universo, pois é o único ser capaz de se questionar sobre a própria existência. Somos como o único instrumento capaz de tocar a melodia da existência. A grande contribuição de Heidegger para a filosofia foi trazer à tona a pergunta pelo ser, que havia sido deixada de lado pela tradição filosófica ocidental. Era como se ele estivesse resgatando um tesouro esquecido no fundo do mar. Um dos conceitos-chave da filosofia de Heidegger é a distinção entre o ser e os entes. É como se ele estivesse nos ensinando a diferenciar a floresta das árvores. Desvendando o ser humano em foco. Ser no mundo compreendendo a existência situada. Autenticidade e inautenticidade, escolhendo o próprio caminho. A busca por sentido é uma constante na vida do se angustia diante da vastidão do ser, questionando a razão de sua existência. Essa busca não é tarefa fácil, pois não existem respostas prontas. Para Heidegger, o sentido da vida é construído a cada dia, a partir de nossas escolhas. O sentido da vida é um caminho a ser percorrido. Adentrando o cerne da filosofia de Heidegger, nos deparamos com um conceito que, à primeira vista, pode parecer sombrio e assustador como o famoso Saci Pererê, o ser para a morte. Longe de ser uma ode ao pessimismo ou uma exaltação do fim, essa ideia nos convida a confrontar a nossa finitude, a reconhecer a morte como um elemento intrínseco à nossa existência, assim como o carnaval faz parte da cultura brasileira. Para Heidegger, a consciência da morte não deve ser encarada como um fardo a ser negado ou temido, mas sim como uma oportunidade ímpar de vivermos de forma mais autêntica e significativa. É a partir da compreensão da nossa finitude que podemos realmente dar valor ao tempo presente às nossas escolhas e à maneira como conduzimos nossas vidas, como se cada dia fosse um presente a ser desembrulhado. A morte, nesse sentido, deixa de ser vista como um evento distante e abstrato, transformando-se em um horizonte que acompanha cada passo nosso, um lembrete constante da brevidade da vida e da importância de vivê-la com intensidade e propósito. A consciência da morte, para Heidegger, é um convite à ação e à liberdade, como um pássaro que decide alçar voo. Ao reconhecermos nossa finitude, buscamos um sentido mais profundo para nossa existência. A autenticidade implica em nos conectarmos genuinamente com os outros, como um abraço apertado em família. Da angústia à liberdade, transformando a relação com a morte. A angústia, sentimento inerente à condição humana, ganha um novo significado à luz do conceito de ser para a morte. Para Heidegger, a angústia surge da consciência da nossa finitude, da constatação de que somos seres limitados no tempo e no espaço, e que a morte é uma possibilidade sempre presente, como um dia chuvoso em pleno verão. No entanto, essa angústia, que pode levar à paralisia e ao desespero,
também pode ser o ponto de partida para uma experiência libertadora. Ao confrontarmos a nossa finitude, ao reconhecermos que a morte é uma parte inseparável da vida, podemos nos libertar do peso das expectativas sociais, das convenções e dos medos que nos aprisionam, como quem tira um peso enorme das costas. A consciência da morte, nesse sentido, pode ser um poderoso catalisador de mudança, um chamado para que assumamos as rédeas da nossa própria existência e vivamos de forma mais autêntica e significativa. Ser para a morte, um chamado à ação e à responsabilidade. O conceito de ser para a morte, em sua essência, não é uma ode ao pessimismo ou uma exaltação do fim, mas sim um chamado à ação, à responsabilidade e à busca por uma vida mais autêntica e significativa, como um chamado para um samba no pé. Ao confrontarmos a nossa finitude, ao reconhecermos a morte como um elemento intrínseco à nossa existência, somos impelidos a viver cada momento com mais intensidade, a fazer escolhas conscientes e a construir um legado que reflita nossos valores mais profundos, como quem planta uma árvore para as futuras gerações. A morte, nesse contexto, deixa de ser vista como um evento distante e amedrontador, transformando-se em um farol que ilumina o nosso caminho, um lembrete constante da importância de vivermos com propósito, compaixão e coragem. É a partir dessa perspectiva que podemos transcender o medo da finitude e abraçar a vida em toda a sua plenitude. A técnica moderna sob o olhar crítico de Heidegger. Heidegger nos guia pelos desafios da era digital, como um GPS em um labirinto. Ele nos convida a refletir sobre a essência da técnica e seus impactos. A técnica moderna é uma forma de pensar que transforma a nossa percepção. Heidegger alerta para os perigos da técnica, como um sinal amarelo na estrada. Parte 2. Enquadramento. A tecnologia moldando nossa visão de mundo. Para Heidegger, a técnica moderna nos impõe uma visão utilitarista do mundo. Tudo se torna recurso a ser explorado, como se o mundo fosse um grande supermercado. A natureza se transforma em objeto de estudo e exploração. As florestas se tornam madeira, os rios se transformam em energia hidrelétrica e os animais se reduzem à matéria-prima. O enquadramento nos afasta de uma relação autêntica com o mundo. Perdemos a capacidade de contemplar e nos conectar com a natureza. Parte 3. Repensando a tecnologia. Em busca de um relacionamento mais autêntico, Heidegger nos propõe repensar nossa relação com a tecnologia como quem decide fazer um detox digital, buscar um relacionamento mais autêntico com a tecnologia, como um maestro que conduz sua orquestra. A saída para o impasse da técnica reside na arte, na poesia e na capacidade humana de contemplar. Parte 4. O perigo da acomodação. Um chamado à reflexão e à ação. A crítica de Heidegger à tecnologia permanece assustadoramente atual em um mundo cada vez mais dependente de smartphones, redes sociais e algoritmos, como se ele estivesse falando do nosso presente. A lógica do enquadramento, longe de perder força, se intensifica a cada novo aplicativo lançado, a cada nova promessa de otimização e eficiência. O perigo que Heidegger nos alerta, no entanto, não reside apenas na tecnologia em si, mas na nossa passividade diante dela. Ao nos acomodarmos à lógica do consumo, da conectividade constante e da busca incessante por novidades tecnológicas, corremos o risco de perdermos de vista a nossa própria humanidade, como um barco à deriva em alto mar. Cabe a nós, portanto, assumirmos o papel de protagonistas nesse debate, questionando os rumos do desenvolvimento tecnológico, buscando alternativas mais sustentáveis e humanizadas, e jamais abrindo mão da nossa capacidade crítica e da nossa liberdade de escolha. A trajetória de Martin Heidegger, por mais brilhante e instigante que seja sua obra,
carrega consigo uma mancha indelével: sua filiação ao Partido Nazista em 1933. Esse período controverso e obscuro de sua vida lançou uma sombra sobre seu legado, gerando debates acalorados e dividindo opiniões até os dias de hoje, como uma ferida que se recusa a cicatrizar. A relação de Heidegger com o nazismo é complexa e multifacetada, desafiando qualquer tentativa de simplificação, como um enigma difícil de decifrar. Alguns estudiosos argumentam que sua filosofia, com sua ênfase no ser, na autenticidade e na comunidade, teria contribuído para a ascensão do nacionalismo radical e do totalitarismo. Outros, no entanto, defendem que sua adesão ao nazismo teria sido motivada por uma crença equivocada na possibilidade de uma renovação cultural e política da Alemanha, e que suas ideias filosóficas jamais poderiam ser associadas aos horrores do Holocausto. Independentemente das motivações que o levaram a se aproximar do regime nazista, o fato é que Heidegger jamais se retratou de forma clara e contundente de seu passado, como se carregasse um peso enorme em sua consciência. Diante da sombra do nazismo que paira sobre a figura de Heidegger, surge uma questão inevitável. É possível separar a obra do autor? Podemos analisar e apreciar suas ideias filosóficas sem levar em conta suas escolhas políticas e suas ações durante o período nazista? Esse debate complexo e multifacetado divide opiniões e desafia qualquer resposta simplista. Para alguns, a obra de arte possui uma autonomia própria, transcendendo a figura do artista. Nessa perspectiva, seria possível apreciar a genialidade de Heidegger sem compactuar com suas atitudes políticas. Apesar das controvérsias que cercam sua vida pessoal, é inegável que Martin Heidegger deixou um legado duradouro no pensamento ocidental. Suas ideias inovadoras e desafiadoras influenciaram diversas áreas do conhecimento, como a filosofia, a psicologia, a crítica literária, a arquitetura e a arte, como um rio que se divide em diversos afluentes. Na filosofia, Heidegger é considerado um dos principais expoentes da corrente existencialista, que coloca a existência humana como ponto de partida para a reflexão filosófica. Sua crítica à metafísica tradicional, sua análise da angústia, da temporalidade e da finitude, bem como sua ênfase na autenticidade e na liberdade, inspiraram gerações de pensadores, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Hannah Arendt. Além da filosofia, a obra de Heidegger também encontrou eco na psicologia, especialmente na corrente fenomenológica, que busca compreender a experiência humana a partir da perspectiva do próprio sujeito. Seus conceitos de ser no mundo e cuidado influenciaram psicólogos como Ludwig Binswanger, Medard Boss e Rollo May, contribuindo para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas que valorizam a subjetividade, a liberdade e a busca por sentido. No século XXI, em um mundo cada vez mais marcado pela tecnologia, pela globalização e pela crise ambiental, a obra de Heidegger se revela surpreendentemente atual, como se ele tivesse escrito pensando em nossos dias. Sua crítica à técnica, sua preocupação com a alienação do homem moderno e sua defesa de uma relação mais autêntica com a natureza ecoam com força em debates contemporâneos sobre sustentabilidade, ética e o futuro da humanidade. Ao nos confrontar com as questões fundamentais da existência, ao nos convidar a repensar nossa relação com o mundo e com nós mesmos, Heidegger nos oferece ferramentas preciosas para navegarmos pelos desafios do presente e construirmos um futuro mais justo, humano e sustentável. Embora sua obra seja marcada por uma linguagem complexa e por vezes inacessível, o esforço de desvendar o pensamento de Heidegger é recompensado pela riqueza de suas reflexões e pela profundidade de suas ideias. Atravessar o labirinto de sua obra é embarcar em uma jornada intelectual desafiadora, mas profundamente gratificante,
que nos convida a questionar nossas certezas, a ampliar nossos horizontes e a buscar um sentido para além da superficialidade do cotidiano. Ao final desta jornada pelo pensamento de Martin Heidegger, somos convidados a uma profunda introspecção, como se olhássemos para dentro de nós mesmos. As ideias de sua obra nos impulsionam a um despertar para a existência e a um olhar crítico sobre o mundo. Heidegger nos instiga a abandonar a superficialidade e a mergulhar nas profundezas do ser. Heidegger nos alerta para os perigos da alienação e do consumo desenfreado. A tecnologia molda nossa visão de mundo, reduzindo tudo a recursos a serem explorados. Isso coloca em risco o meio ambiente e nossa humanidade. Devemos buscar um relacionamento mais autêntico com a tecnologia, ampliando nossas possibilidades de existência. A busca pela autenticidade passa pelo reconhecimento da nossa finitude. Atravessar o universo filosófico de Heidegger é embarcar em uma jornada desafiadora, repleta de conceitos complexos e de uma linguagem por vezes inacessível. Heidegger nos lega um conjunto de perguntas essenciais, que nos convidam a um mergulho profundo em nós mesmos e em nossa relação com o mundo. Cabe a cada um de nós trilhar o próprio caminho, buscando um modo de vida mais autêntico e conectado com o ser. Se você curtiu essas lições filosóficas e quer continuar fortalecendo sua mente e sua vida, deixa um like aqui no vídeo. Isso ajuda não só o canal, mas também a espalhar o poder do estoicismo para mais pessoas. E se você busca ainda mais conteúdos para se tornar cada vez mais forte e resiliente, inscreva-se no Sou Estoico, Sou Forte e ative o sininho. Juntos vamos crescer em sabedoria e viver com propósito.